Vamos agora determinar os coeficientes de rigidez axial de barra. A determinação dos coeficientes de rigidez axial de uma barra pode ser feita de uma forma direta, através da imposição do equilíbrio da barra que sofre uma deformação axial. Para isso, a gente observa que, para provocar um alongamento da barra, é necessário um esforço de tração. Nós vamos usar aqui como referência ao F4', esse que está indicado aqui. E, por questões de equilíbrio, vai surgir uma força F1' de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido contrário. A partir da relação sigma igual a epsilon, que é a relação tensão-deformação para a barra, nós podemos chegar numa expressão. Nós partimos aqui de sigma igual a E epsilon, como está indicado aqui. Sigma é a força normal sobre a área. O epsilon vai ser o deslocamento, D4' dividido pelo comprimento total da barra. Assim, nós escrevemos, então, o esforço normal é A sobre L, vezes o deslocamento D4'. Porém, a força que está atuando na barra é a força F4'. E a força F4' ela é escrita como K44' D4'. Fazendo um algebrismo aqui, então, nós chegamos no valor do coeficiente K44', que é igual a A sobre L. Bem, como a força F1' ela é o negativo da força F4, para que a gente tenha o equilíbrio, e a força F1' é igual a K14' D4', então nós temos que o valor de K14' é igual a menos EA sobre L. Então, essa é uma forma de se determinar o coeficiente de rigidez de barra. Porém, o princípio dos deslocamentos virtuais prevê uma maneira mais geral para esse cálculo. Para isso, vamos considerar que a gente queira determinar o valor do coeficiente K14'. Esse coeficiente, quando I igual a 1 e J é igual a 4, ele corresponde à força F1', que vai atuar na extremidade esquerda da barra quando nós temos um deslocamento axial unitário aplicado na extremidade direita. Então, observem, K14' é a força que surge na direção 1 devido a um deslocamento unitário na direção 4. Bem, para isso nós vamos usar então o princípio dos deslocamentos virtuais. Nós vamos escolher então um sistema real, que é o sistema onde ocorre o deslocamento. Então nós escolhemos aqui, por exemplo, do lado esquerdo, esse sistema onde nós temos a aplicação do deslocamento D4'. Então, nessas condições, vão surgir uma força F1', que é a K14, D4, e a F4', que é 44' D'. E como sistema virtual, nós vamos usar um sistema onde tenha um deslocamento na mesma direção de F1'. Então, nós podemos usar como sistema virtual esse que está indicado aqui na direita. Então, o campo de deslocamentos reais então, vai ser representado por N4 D4', e o campo de deslocamentos virtuais vai ser representado por N1 D1'. Observe que essa escolha ela foi feita de modo que o deslocamento D1' tenha a mesma natureza, esteja na mesma direção de F1'. Dessa forma, nós podemos calcular o trabalho virtual, que é F1' D1', o trabalho virtual externo, e o trabalho virtual interno vai ser em função dos esforços normais que aparecem no interior da barra. Então, nós vamos combinar esses dois sistemas, o sistema real e o sistema virtual, para determinar o coeficiente K14'. Então, aqui nós vamos aplicar o princípio dos deslocamentos virtuais. O trabalho externo, o trabalho virtual externo, então, é K14' D4', que é a força F1', vezes no sistema real, vezes o deslocamento D1', que está indicado com a barra, por ser considerado o sistema virtual. O trabalho interno, por sua vez, é dado por essa integral,
observem aqui que nós temos a n barra. Então, determinamos o seguinte, fazemos aqui, substituímos o valor de U por N4 D4' e o valor de U barra por N1 D1', e chegamos então no valor do coeficiente de rigidez K14', que o valor é menos EA sobre L. Essa equação ela pode ser generalizada para outros coeficientes. Então, o valor de K e J' é igual a EA, NI, a derivada de NI, derivada de NJ, que vai ser igual a menos EA sobre L, quando I e J são iguais a 1 e 4. Observem que as direções 1 e 4 são as direções axiais da barra. Direção 1 do lado esquerdo e a direção 4 do lado direito. Nós podemos também determinar os coeficientes de rigidez, a flexão da barra. Para isso também nós podemos usar o princípio dos deslocamentos virtuais para determinar de uma maneira geral os valores dos coeficientes de rigidez, a flexão, que estão associados às deslocabilidades D2', D3', D5' e D6'. Aqui, como um exemplo, para determinar o K23', então observem que K23 vai corresponder a uma força que aparece na direção 2, que é essa que está indicada aqui, devido a um deslocamento unitário na direção 3, que é um deslocamento que ocorre nessa direção. Para isso, nós vamos usar então como campo de deslocamento reais a função de forma elementar N3 vezes D3', que é essa que está indicada aqui. Observem que ela representa uma rotação unitária, uma rotação na direção 3, e vamos usar como campo de deslocamento virtual a função elementar N2, que está associada a um deslocamento unitário na direção 2. Então, o campo de deslocamento reais e virtuais, eles são mostrados aqui, superpostos na mesma figura. E observem que nesse caso, para esse caso, vão surgir as forças F2', F3', F6' e F5', que são responsáveis por equilibrar a estrutura. Então, considerando aqui o campo de deslocamento reais, o campo de deslocamentos reais e o campo de deslocamentos virtuais, nós vamos combinar para determinar, usando o princípio dos deslocamentos virtuais, determinar o coeficiente K23, que é equivalente a determinar a força F2'. Para isso, então, nós vamos usar o princípio dos deslocamentos virtuais. Aqui nós já avançamos um pouco na conta, mas podemos representá-lo da seguinte forma. Aqui nós temos K23' vezes D3', que é equivalente à força F2', um dividido pelo deslocamento virtual, que vai ser, nesse caso, vai ser unitário, e vai ser igual a EI, a derivada segunda de V, com relação a x, derivada segunda do deslocamento virtual com relação a x. Observem que isso aqui foi obtido das equações de Navier e já foi visto anteriormente no curso. Trabalhando um pouco essa expressão, substituindo o valor de D2' igual a 1, já que é um deslocamento unitário, e expandindo essa expressão, nós chegamos que o valor de K23' é igual a EI, a integral das derivadas segundas do produto de N3 e N2. Então, nós podemos determinar de maneira um pouco mais ampla o coeficiente K e J, e ele vai ser igual a EI, integral de 0 a 1, derivada segunda de NI, derivada segunda de NJ, dx, quando I e J são iguais a 2, 3, 5 e 6. Observem que esses são os coeficientes de flexão. Os coeficientes 1 e 4
não são contabilizados aqui, pois eles são coeficientes axiais e já foram calculados anteriormente. Ao substituir o valor de NI e NJ, usando as funções de forma elementares, como foram mostradas anteriormente, o cálculo desses coeficientes é mostrado nessa figura na parte inferior do slide. Então, aqui nós temos todos os coeficientes associados, as funções de forma elementares, e observem que eles foram calculados ao substituir as funções de forma NI e NJ nessa integral, e a integral foi resolvida dando origem a esses coeficientes. Com base nos coeficientes de rigidez axial e nos coeficientes de rigidez à flexão, nós podemos aglutinar essas informações e chegar na matriz de rigidez de barra de um pórtico plano. Então, para isso, algumas observações prévias. Consideramos então os sinais positivos para os coeficientes quando as forças e momentos têm o mesmo sentido das deslocabilidades. Então observem, então aqui estão indicadas as deslocabilidades de 1 até 6. As deslocabilidades axiais na direção do eixo da barra são positivas da esquerda para a direita. As deslocabilidades transversais D2' e D5' são positivas de baixo para cima. E as deslocabilidades angulares, elas são positivas se nós aplicarmos a regra da mão direita, o vetor vai estar saindo do plano da tela. Então, observem aqui que D3' e D6', ao usarmos a regra da mão direita, os vetores saem do plano do quadro. Então, usando essas direções como referência, lembrando que essa referência ela é local, e vale somente para a barra. Aqui nós temos a figura com as deslocabilidades positivas aplicadas na barra. Considerando então essa condição e as expressões que foram determinadas anteriormente, nós chegamos na matriz de rigidez para a barra sem articulação, que é essa matriz que é mostrada aqui. Então, com essa matriz, é possível, dadas as deslocabilidades, é possível determinar as forças que atuam na extremidade das barras.